Olá, graça e paz, bom dia, você que nos acompanha nesse momento, pela Rádio Sudoeste, também pelas nossas mídias sociais. É bom estarmos juntos, mais um tempo de edificação, mais um tempo de palavra. Esse é o programa Semeando Vida, e é o que eu creio que o Senhor vai fazer nesse momento, semear vida no teu coração. Estamos aqui nesse momento, pastor também, Fabiano Cons. Graça e paz, bom dia. Quase que o senhor esqueceu meu nome. Deu uma agarrada, Fabiano Eu Consul. acho que é o excesso Bom do dia, bom cansaço. dia. Bom dia, graça e paz. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós queremos começar esse programa agora orando pela sua vida, pela sua família, pedindo a Amém. Deus que possa dar tudo certo a partir de hoje. Senhor, nós queremos te glorificar por esse dia, queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo ou nos assistindo. Senhor, nessa manhã, que o Senhor venha fortalecer a cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor Amém. por essa oportunidade. Amém e amém. Queridos, estamos numa semana decisiva, uma semana importante para toda a nação brasileira, para o Estado, para aquilo que é o Senado, Câmara de Deputados. E eu quero trazer uma palavra no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Acredito de verdade que há sobre nós uma grande responsabilidade como igreja, como cidadão, de nos comportarmos de uma maneira relevante e com muita seriedade nesse momento. Acredito que esses dias que antecedem o domingo são dias que o Senhor quer construir no teu coração alguns entendimentos, algumas habilidades de você fazer escolhas sérias. E o texto vai dizer o seguinte, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Vou perdoar pecados e vou curar a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações que vocês fizerem neste lugar. Eu escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração sempre estarão atentos e abertos a tudo que acontecer neste lugar. Se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, Salomão, e fizer tudo o que eu lhe ordenei, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, eu vou firmar o seu trono, conforme a aliança que eu fiz com Davi, seu pai, quando eu então disse: você nunca mais deixará de ter um descendente, e para sempre então governará Israel. Queridos, esse texto fala sobre: e se você, que se chama pelo meu nome, você, povo meu, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É um tempo tenso, muitas construções de preferências, disputas entre quem é o certo, quem é melhor, mas há uma grande responsabilidade da gente buscar em Deus aquilo que Ele acha o melhor. A palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita e é agradável. Então, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, você que nos ouve, nos acompanha, é que você precisa entender a responsabilidade de não somente fazer uma escolha baseada numa preferência ideológica, numa preferência quase que massiva, maçante de um povo. Não. Mas é entender que o Senhor nos chama nesse momento a orar pelo nosso Brasil. A buscar conhecer no Senhor aquilo que é, através de uma consciência, através de um voto razão, aquilo que é o querer de Deus. E nos movermos através disso. Não é sobre entrarmos em algumas discussões de ideologias partidárias. De verdade, nesse momento, o Senhor não nos chamou para sermos partidários. O Senhor nos chamou para sermos povo seu. E povo de Deus se move naquilo que é o querer de Deus. Números 9, versículo 15, vai dizer que a nuvem, ela deslocava-se e o povo na terra movia-se em conformidade com essa nuvem.
desmontavam todo um aparato de tabernáculo só para estar debaixo do querer de Deus. E o que nós queremos declarar nesse momento é que você vai fazer sim tudo que for possível, tudo que estiver ao seu alcance, mas mediante aquilo que Deus colocar no teu coração, com seriedade, com responsabilidade, para que no domingo a gente possa ter algumas coisas sendo decididas para a nossa nação. Mas eu creio que todo projeto de restauração para o Brasil está baseado nessa palavra, pastor Fabiano. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu. Vou começar a perdoar pecados e vou começar a produzir cura sobre essa terra. A palavra do Senhor também diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Então é tempo de nos unirmos em oração, começarmos a clamar, né, pastor Fabiano? E profetizar sobre esse Brasil um tempo de cura, de restauração, e que através do nosso voto, através da nossa conduta, através da nossa postura, do seu comportamento, você comece a mudar o Brasil aí perto de você. As mudanças grandiosas vão começar através de pequenas sementes que você tem hoje a responsabilidade de semear. Pastor, e a mudança, ela só acontece quando a gente se posiciona, né? E a gente percebe que no meio disso tudo é onde acontecem as grandes frustrações, é onde acontecem as grandes decepções, porque o povo deixou de clamar, o povo deixou de se submeter àquilo que é a vontade de Deus. E Deus permite todo o momento que a gente está vivendo, é permissão de Deus. Toda a dificuldade que a população está vivendo, são quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Verdade. E ontem eu estava vendo, assim, quando nós chegamos da igreja, eu participei vi algumas partes de alguns dos debates que estavam acontecendo, e eu pude perceber que cerca de 4 milhões de pessoas já desanimaram até de procurar emprego, paralisaram. Falta de expectativa. Perderam a esperança, pastor. Então, nós não estamos falando aqui de 4 mil, de 400 pessoas, de 300 ou 40, nós estamos falando de 4 milhões, pais ou mães de famílias. 4 milhões é mais do que muitos países. Então, e outra coisa, perderam a esperança. E hoje a gente tem a oportunidade de provar e mostrar a unidade da igreja através da oração, através da intercessão. E eu acredito que... através de uma decisão, sabe, consciente e sacramentada por aquilo que é o querer de Deus. E eu acredito nisso tudo que a gente está vivendo, não só um momento político, mas eu acredito no posicionamento da igreja, porque temos visto um grande posicionamento das igrejas e a gente percebe um grande clamor pelas redes sociais, pelas mídias. A gente percebe que Deus tem manifestado isso. E esse momento de interceder, de intercessão pelo país, eu acredito que a nossa bandeira diz isso, né? Ordem e progresso. E há um tempo esse país nosso ele está sem ordem e está sem democracia, porque a democracia se foi, perderam o respeito pela nação, um pelo outro, perderam o respeito por aquilo que é a família. E eu acredito que esse caos todo que nós estamos vivendo, com todo esse nível de afronta, eu acredito e eu tenho certeza, pastor, que é um grande movimento no mundo espiritual que Deus está proporcionando para a igreja entender e interpretar. Mas no meio disso tudo também a gente sabe que o império das trevas trabalha naquilo que é a carência da alma, porque a mesma agitação que nós temos hoje no mundo físico, vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, existe uma agitação e um grande trabalho no mundo espiritual. Porque o diabo sabe que quando uma igreja se posiciona, as coisas se acertam. E o intuito desse clamor, desse acertar, é o que a gente acabou de ler, o senhor acabou de ler, e o que a gente tem clamado, orado, comentando em alguns programas, que nós precisamos de nos posicionar. E diante de quem temos nos posicionado há tantos anos?
Porque se chegamos aonde chegamos, se estamos aonde estamos hoje, alguém tem culpa. E o culpado somos nós. Não é isso? E quando nós falamos de orar e buscar entender em Deus aquilo que é a sua direção, eu quero deixar claro aqui que a gente não está fazendo uma apologia a candidatos que se denominam evangélicos. A gente está falando de escolha. A gente está falando de escolher aquilo que Deus, certo, vai colocar no teu coração. Não é o critério de escolher candidatos evangélicos, mas é entender aquilo que é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Nem sempre um candidato que se denomina evangélico, ele é aquilo que Deus escolheu. Entende? Temos exemplo, né, pastor? Alguns estão até presos. Então, a gente não está fazendo aqui uma apologia de crente votar em crente. Não. Nós estamos aqui fazendo uma defesa daquilo que é a palavra de Deus para um povo chamado povo de Deus. Se o meu povo, aqueles que usam o meu nome, se eles começarem a orar, se eles começarem a invocar, se humilhar, eu acredito de verdade que a mudança desse Brasil vai começar no pequeno Brasil, dentro da tua casa, dentro da tua empresa. Um pequeno Brasil dentro de você. Quando tivermos essa consciência de indivíduos começarem a fazer a diferença, começarem a fazer diferente, nós vamos começar a viver aquilo que é uma diferença. Então, nesse momento, o que nós queremos declarar aqui é um povo que vai se quebrantar para conhecer aquilo que é a voz de Deus. A gente tem visto tantas disputas, né? Hashtag isso, hashtag aquilo. E aí acaba havendo ofensa, havendo disputa para ver quem é melhor, quem não é. E eu disse no domingo pela manhã, não é sobre ser direita e sobre ser esquerda, mas é sobre sermos retos diante do Senhor. Porque talvez fazemos uma boa defesa de esquerda, fazemos uma boa defesa de direita, defendemos muito bem aquilo que é uma ideologia partidária, mas estamos talvez deixando a desejar aquilo que é a defesa de um nome que está sobre todo nome, Aleluia. o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus pode escolher um homem para colocar sobre a presidência, uma mulher, para a presidência do nosso país. Mas enquanto o nome do Senhor Jesus não estiver sobre todo o nome, sabe, a gente ainda vai continuar tendo precariedades, dificuldades. Porque homens falham, mulheres falham. Mas eu creio de verdade que a cura do nosso Brasil está naquilo que é, cada vez mais, através das nossas atitudes, através de Jesus em nós, a gente começar a mudar esse Brasil à nossa volta. O Brasil da sua rua, o Brasil da sua casa, o Brasil da educação dos seus filhos, o Brasil dos seus valores morais e éticos, naquilo que você tem a oportunidade de fazer. Talvez você tenha a grande chance de mudar o Brasil através do seu trabalho, sabe, de pequenos atos. E é de verdade assim que eu creio que pequenas sementes vão trazer aí grandes colheitas para o nosso Brasil. E quando a gente coloca em prática esse pequeno Brasil, a gente, quando coloca a nossa vida em ordem, nós começamos a progredir, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Estamos chegando ao final desse programa, temos certeza que Deus está falando com você profundamente. Se posicione, ore, clama ao Senhor, se submeta não à vontade do homem ou à vontade de um partido, mas se submeta à vontade de Deus, porque Ele tem o melhor para a sua casa, para a sua família e para essa nação. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.